Bom dia, Deus abençoe, bom dia. Vamos lá, curte essa live para que vá mais pessoas, amém. Deus é bom o tempo todo. Bom dia, Eneilda da Silva, bom dia, amém. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal para entrar nessa live, amém. Vamos lá. Compartilhando aqui com o pessoal. Amém. Agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, Deus. Pai, abençoa essa live, abençoa esse aplicativo, abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, Deus. Eu creio que o Senhor vai falar, Senhor, através da minha vida, com as pessoas que estarão aqui, Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Pai. Deus, abençoa, Pai, a nossa família. Senhor, cura, liberta aquele que precisa de libertação e de cura, Pai, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias, a cada momento. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. O Senhor é bom. Abençoa cada um, Pai, que estará aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos para Marcos, capítulo 13, do 14 ao 37, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, está onde não deve estar, quem lê que entenda. Então os que estiveram na Judéia que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma grande aflição, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Aleluia. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis de que antemão vos tenho dito tudo. Aleluia. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aleluia. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna
tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes, sucederão essas coisas. Sabei que já está perto as portas. Aleluia. Na verdade, vos digo que não passarão essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Aleluia. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Vigiai. Vigiai, meu irmão. Vigiai. Porque você não sabe nem o dia nem a hora. Então a gente tem que estar pronto todos os dias. A gente tem que buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. E aí, se a gente não estiver pronto, se a gente não estiver vigiando, devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem, praticado, falado. Então a gente tem que vigiar. Vigia, meu irmão. Vigia. Aleluia. 1 Reis, capítulo 7, vai dizer assim a palavra. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro. Sobre a coluna. Marisa, bom ter você aqui. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Aleluia. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e obreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Aleluia. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. Aleluia. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Em cima, sobre as pedras finas,
lavradas segundo as medidas, e cedros, e era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavadas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim eram também o pátio interior da casa do Senhor e do pórtico daquela casa. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. Diversas obras para o Senhor, para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão, de Tiró. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. E fora seu pai um homem de Tiró, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência, para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com que o outro capitel e os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte em cima do bojo, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantou a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estavam a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados a cingia ao seu redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam por 10 côvados. Cercava aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição, e firmavam-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Aleluia. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida, e uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das juntas,
e a sua boca estava dentro da coroa, e era de um côvado por cima, e era a boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos e os seus raios todos eram fundidos. Aleluia. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E das pranchas das suas asas e das suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor, conforme esta fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida, e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da sua casa, a banda do oriente da parte do sul. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Aleluia. A saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 4 romãs para 2 redes, e a saber 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis, que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartá, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso de cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar do ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os expiadores, também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e a das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os utensílios, e pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê aqui, né? Salomão construindo o templo que seu pai queria construir, né? Ele honrou ao pai. Obrigado, mãe. Ele honrou ao seu pai
honrou ao seu pai com o desejo que seu pai tinha, né? De fazer uma casa para Deus, uma casa onde Deus poderia habitar. Amém? Não era só mais aquela arca, mas era a casa que o Senhor poderia habitar. Amém? Vamos para Oséias capítulo 9, do 1 ao 16. Oséias 9, do 1 ao 16 vai dizer assim: Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te fostes do teu Deus como uma meretriz. Amastes a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o largar não os manterão, e os mostos lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para eles suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como pão de prateadores. Todos os que deles comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Espírito os escolherá, Mefins os sepultará. O desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinho haverão nas suas moradas. Chegarão os dias da visitação, chegarão os dias da retribuição. O profeta é um insensato. O homem do espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade. Também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o seu Deus, com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves. Em todos os seus caminhos o inimigo na casa do seu Deus. Muito profundo se corromperam, como nos dias de Gibeá. Eles lembrar-se-ás das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-Beó e se consagraram, e essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis, como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Efraim, assim como vi Tiró, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes o Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci, por causa da maldade das suas obras. Os laçarei fora de minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Misericórdia. Efraim, Efraim. Aleluia. Obrigado a todos pela presença. Sou grato a Deus por ter cada um de vocês aqui.
vai curtir nessa live, amém. Deus abençoe. Provérbios capítulo 6 vai dizer assim a palavra: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pôde prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. E sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repetidamente sobre ele. De um golpe será destruído, irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aleluia. Meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao seu coração. Ateie-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que lhe tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia. Quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe o peso da glória? Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos condenamos com muito pouco. Olha só para isso. O peso da glória. C.S. Lewis, livro.
Na bela conclusão do seu sermão, O Peso da Glória, em sequência ao comentário sobre a imortalidade da alma humana, C.S. Lewis disse: isso não significa que devamos ter uma atitude solene o tempo todo. Devemos participar do jogo, mas a nossa alegria deve ser do tipo, e de fato é a mais alegre possível que existe entre as pessoas. Desde o início, leva-se mutuamente a sério. Acredito que esse e outros encorajamentos semelhantes de Lewis contribuem de modo significativo para o tema a respeito do que vem a ser o comportamento cristão. Tendo feito da melhor maneira possível tudo que Deus exige, não devíamos ao menos desfrutar o bem que Ele nos concede, desejar ser perpetuamente solenes, quando não há razão para isso, parece-me não apenas uma rejeição daquela felicidade que poderíamos ter no mundo, mas também colocar em perigo nossa capacidade de usufruir dela. Quando toda e qualquer razão possível para a infelicidade terá sentido finalmente removida. A partir de seus primeiros escritos, sabemos que Lewis nasceu com um senso de humor que foi consideravelmente desfigurado por sua mistura de ateísmo e ambição. Aleluia. Princípios da batalha espiritual. O louvor se concentra em exaltar o caráter incomparável e os atos maravilhosos do Senhor. Devemos louvar a Deus em todo o tempo. Essa manifestação é uma expressão de honra proveniente de corações gratos com a bondade e a justiça divina. O louvor a Deus não é uma oferta opcional, mas uma exigência a toda a criação. Sejam anjos, homens, astros, águas, árvores, ventos ou animais, tudo o que está vivo deve louvar ao Senhor. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Não podemos apresentar uma fórmula humana de como louvar a Deus, mas podemos afirmar que não existe maneira impessoal de expressarmos o nosso louvor ao Criador de todas as coisas. Ele sempre deve ser apresentado com a integridade do nosso ser, que inclui a nossa força e as nossas emoções. Aleluia! Louve o Senhor desde os céus, louve-nos nas alturas, louve-no todos os seus anjos, louve-no todos os seus exércitos celestiais, louve-no o sol e louve-no a lua, louve-no todas as estrelas cintilantes, louve-no mais altos céus e as águas acima do firmamento, louve-no todos os nomes do louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Aleluia. Estes os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todo o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Aleluia. Ele concede poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Salmo 148. Aleluia. Uma característica básica do louvor é a sua natureza extrovertida, com celebração e alegria, que é expressa através dos cânticos, dos gritos, da fala, da dança, dos instrumentos musicais e de outras expressões externas. Nós temos um Deus glorioso, dinâmico, que por isso merece uma resposta energética em louvor. Bob Surge afirma, e eu concordo, que aquele que apenas contempla a majestade de Deus ainda não entrou em louvor. Meditação não é louvor. O louvor começa com a mente voltada para Deus. Mas
Então, esses pensamentos devem ser colocados em ação para se qualificarem como louvor. Nós temos algumas pessoas queridas em nossas igrejas que cruzam os braços, abaixam a cabeça, fecham os olhos e afirmam: este é apenas o meu modo de louvar ao Senhor. Errado. Antes de tudo, não existe minha forma de louvar ao Senhor. Existe apenas a forma de Deus. E sua forma não foi mostrada claramente nas Escrituras. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Se está sofrendo, louve, não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Há muitos meios de louvar ao Senhor. O importante é você não ficar parado. O louvor mexe com você. Mexe com você, sabe? O louvor é uma ação. Louvar. O ir. Tem o ir. Então é louvar, é você ir, fazer. Então o que é que você faz? Você louva. Louva, louva, louva ao Senhor. Louve ao Senhor. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és. Amém? O amanhã pertence a Deus. Verdades sobre o amanhã. Diante de tais verdades fica a pergunta: como será o amanhã? Só existem duas respostas, e elas estão sujeitas a quem vamos confiar o nosso amanhã, e a nós mesmos ou a Deus. Quem vamos confiar, nós mesmos ou a Deus? E aí, eu confio no que eu faço ou eu confio no que Deus faz? Amém? A arrogância do homem. Daqui a pouquinho eu oro pela senhora Dona Ilka Bernardino. Amém? A arrogância do homem. Deixa eu só terminar essa leitura que eu já oro pela senhora. A arrogância do homem. Tiago não mede palavras ao dizer que a tentativa de ditar o futuro é a pura arrogância dos homens. E para piorar, ele afirma que nós nos gloriamos juntamente nessa arrogância, o que não poderia resultar em alguma outra coisa além do mal. Não está ao nosso alcance controlar o nosso futuro, mas quando tentamos fazê-lo, estamos na verdade usurpando o trono de Deus como soberano sobre tudo, inclusive sobre o futuro. O fato de nós gloriarmos é prova disso, pois além de deixar de lado o propósito do Deus soberano, também tomamos a glória devida a Ele para nós. Confiar nosso futuro a nós mesmos é maligno. Isso é opor-se totalmente a Deus. Então, quando a gente quer a nossa vontade acima da dele, a gente está se opondo a Ele. A gente não está fazendo o que Ele quer. Amém? A garantia que tiramos disso é um futuro longe do Deus da vida. Em outras palavras, morte. A gente acaba morrendo. A esperança de Deus. Estamos cientes
do dever de confiar nosso futuro a Deus, mas não o fazemos. Antes, preferimos confiar em nós mesmos, o que é maligno. Tiago deixa claro o nome disso: pecado. A morte parece inevitável, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o nosso futuro parece perdido, confiá-lo a Deus é enxergar a esperança que há nele. Se o problema do futuro do homem se resume no pecado, Deus proveu a solução por meio de Jesus Cristo. Nele está a esperança da vida eterna, da verdadeira glória. O apóstolo Pedro resume o nosso futuro a partir da esperança de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a sua vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. 1 Pedro 1, 3, 5. Aleluia. É hora de decidir quem guiará o seu futuro, você ou Deus. Ore ao Senhor e entregue-lhe seu futuro. Peça-lhe que guie você em seus caminhos eternos. Conclusão: o amanhã pertence a Deus, assim como a nossa vida. Tentar tomar o amanhã nas mãos de Deus é como rejeitar a própria esperança de vida que Ele nos dá. Fica a pergunta: como você vai encarar o futuro? E aí? Como você vai encarar o futuro? Como você vai encarar o futuro? Um dia, meu pai, Deus abençoe. Como você vai encarar o futuro? Como você vai encarar o futuro? Hilda pediu oração e saiu. Ilka, Bernardino. Deixa eu orar por ela. Bom dia de Emerson. Amém. Ilka. Pai amado, Pai querido, eu quero orar por Ilka, Pai. Bernardinho. Em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, ao encontro dela, Deus. Vai, Senhor, tocando no coração, na mente dela, Pai. Dá um renovo. Renova as forças dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Livra, Pai, ela de todo mal. Toda a seta do inimigo caindo por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença, Pai, esteja constante, Pai, na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu creio que o Senhor está cuidando da vida dela, do futuro dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu creio que será um futuro abençoado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tá tudo bem com o Senhor, meu Pai? O dedo já sarou, já tá tudo bonito, bonitinho. Já tá tudo certinho. Amém, Jameson. Você crê que você pode ser livre dessa doença no sangue? Você crê que você pode se livrar dessa doença nesse sangue? Amém, meu Pai. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te entregar, Pai, a vida de Emerson, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, vai ao encontro dele, Pai. Senhor, eu creio que o Senhor está curando, Pai, libertando ele de todo o mal que está no sangue dele, Pai. Um sangue limpo, purificado pelo sangue de Jesus, Pai.
Nós cremos que através de Jesus veio a cura, veio a salvação, Pai. E creio, Pai, que Jameson é curado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Livra, limpa esse sangue dele, Pai. Agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vai limpando, vai livrando ele, Pai, desses maus, dessas placas, de tudo que está no sangue dele, Pai. Muitas vezes que a gente não vê, é invisível aos nossos olhos, Pai. Mas o Senhor vê, Pai. O Senhor nos fez, Pai. O Senhor nos fez limpos. O Senhor nos fez livre, Pai. Senhor, vai, Pai. Agora, Pai. Coloca, Pai, coisas novas sobre o sangue dele. Que limpe e livre tudo e qualquer coisa que está ruim, Pai. Que está causando doenças, Pai. Através do sangue dele, Pai. O sangue de Jesus tem poder e livra ele, Pai, agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você já é livre, James. Você é livre. Curado. Amém. Aleluia. Amém. Vou estar encerrando essa live agora. Obrigado pela presença de todos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Tá? Tenha um ótimo dia. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve aqui, Pai. Cada pessoa que curtiu, comentou essa live, Pai. Obrigado, Senhor, por cada presente, cada pessoa que esteve aqui, Pai. Obrigado, Deus. Abençoa cada um que vai ver essa live, Deus, em nome de Jesus. Senhor, cura aquelas pessoas que precisam de cura, de libertação. Em nome de Jesus, renova, Pai, as forças dela para continuar, Pai. Não deixa que ela desista, Pai, de uma vida que o Senhor tem para ela, Pai. Uma vida maravilhosa, Deus. Colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, Pai. Porque nas Tuas mãos nós sabemos que tudo vai ser perfeito. A Tua vontade, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, Pai. Que possamos se deleitar na Tua vontade. Que possamos ser alguém pessoas que obedecem, Pai, o Teu querer. Pessoas que obedecem a Tua palavra, Deus. Porque através da obediência, a obediência gera bênção, Pai. E queremos ser mais que vencedores, mais que abençoados, Pai. Em Cristo Jesus. Em Ti somos mais que vencedores, Pai. Obrigado, Deus. Abençoe este aplicativo, cada seguidor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Joelso, Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Érica, que estava aqui acompanhando. Felipe Lins. Minha mãe, meu pai. Amém. Aleluia. Obrigado a todos.